O modelo da Terra plana tinha um problema, um dos grandes. E eu acredito que conseguimos resolver esse problema. Quantos de vocês acham que os modelos da Terra plana não fazem sentido? Porque o Sol não deveria nunca nascer e nem se pôr, mas deveria ficar visível 24 horas por dia. Bem-vindo à apresentação de Steve Torrance e Dr. Zach. Se você perguntar para qualquer cientista sobre a opinião deles a respeito da Terra plana, ele vai te fazer uma pergunta. Como o nascer e o pôr do Sol funcionam no modelo da Terra plana? E os terraplanistas vão responder: perspectiva? Bom, isso não é o suficiente. Quero dizer, perspectiva é apenas uma parte pequena da resposta, mas não é o suficiente. Então os cientistas derrubam o modelo todo com apenas uma questão. E esse sempre foi o meu único problema desde que comecei a estudar o modelo da Terra plana. Eu sabia que a razão não era que o Sol desaparecia quanto mais distante ficava. Uns 15 meses atrás eu comecei a trabalhar nisso com Sandor Skeseley, também conhecido como The Man. E então nos juntamos com Steve Torrance e juntos conseguimos resolver esse quebra-cabeça. Feito de 5 camadas distintas. A resposta estava na nossa frente o tempo todo, mas simplesmente não conseguimos ver. Assim como o peixe não vê a água. Agora nós podemos modelar e entender o modelo da Terra plana melhor do que antes. Deixa eu resumir uma coisa para vocês. No começo pensamos o seguinte. No começo pensamos em alguma coisa que poderíamos adicionar à perspectiva para entender como o Sol se move. Porque sabíamos com certeza que a perspectiva não era a única razão pela qual o Sol desaparece atrás da linha do horizonte. Mas não sabíamos se nossa teoria funcionaria e não tínhamos como testar. Steve já tinha o modelo da Terra plana desenhado em seu software, porém faltava alguma coisa, e essa alguma coisa se chama atmosfera, entre aspas. Só que não tínhamos ideia de como adicionar a atmosfera nesse modelo, se você entende o que eu quero dizer. Se vocês derem uma olhada em todas as animações da Terra plana, vão perceber que em todos eles falta atmosfera. Isso é como desenhar a Terra plana no espaço, no vácuo, e é por isso que o Sol nunca se põe dessa forma na Terra plana, porque não tem refração. Agora minha pergunta é, você já viu alguma animação do modelo globo com os efeitos da atmosfera? Eu não estou falando de desenhar nuvens sobre o ar. Não é apenas desenhá-las, e sim como fazê-las funcionar como na vida real. Entende o que eu digo? Eles sabem como a refração funciona, eles sabem como a atmosfera funciona, mas eles nunca adicionam isso nas suas animações. Entende? Porque se eles fizerem, o Sol nunca vai se pôr do jeito que eles propõem. E nós também podemos provar isso. A ciência moderna afirma que o Sol aparente se põe depois do Sol real por causa da atmosfera e do efeito de refração. Então, quando você vê o Sol aparente atrás da linha do horizonte, isso é apenas um reflexo do Sol real que já se pôs. Porém, quando adicionamos a atmosfera no modelo globo, causa o mesmo efeito que no modelo da Terra plana. O Sol aparente se põe primeiro e em seguida o Sol real. E isso é o oposto de como a refração é normalmente apresentada. Então, a atmosfera é algo que não podemos ignorar. É como olhar para o Sol com óculos escuros. A atmosfera é como a lente sem ser coberta. Nós somos como peixes dentro do mar. Então a atmosfera pode mudar completamente a visão do Sol. E para provar isso, nós adicionamos a atmosfera no modelo do Steve. Mas a pergunta era, como? E não era uma coisa fácil de se fazer, mas por coincidência, o Steve descobriu que o programa que ele tem era capaz de moldar a atmosfera exatamente como ela é. Então, pegamos os dados da internet e construímos todas as camadas da atmosfera. E de repente, a mágica aconteceu e tudo começou a fazer perfeito sentido. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O Sol começou a nascer e a se pôr, e começou a se encaixar com a realidade melhor do que no modelo globo. Com o software 3D, podemos moldar a atmosfera com muita precisão, utilizando as configurações de refração. Não estou falando apenas de desenhar e tornar visível. Estamos falando de desenhar as camadas com os efeitos reais da luz do Sol.
Assim que eu descobri isso, eu disse para o nosso time: caras, achamos a solução. Podemos testar como a atmosfera afeta a luz. Depois que fizemos tudo, começamos a comparar com a vida real. Inclusive, fizemos alguns vídeos do pôr do sol para comparar com o nosso modelo de Terra plana. E também com o modelo globo. E adivinha só? Se você rolar os 3 vídeos ao mesmo tempo, você nem vai saber qual que é o da Terra plana, porque realmente se mostra como nos vídeos da vida real. Muitos cientistas pensam que o modelo da Terra plana não funciona porque não pode representar o nascer e o pôr do sol. O que eles vão dizer agora depois de estudar essas provas? Vai fazer sentido para alguns deles agora? Eles não podem ignorar a atmosfera, e tudo o que fizemos para fazer o modelo da Terra plana funcionar foi adicionar a atmosfera exatamente como a ciência a representa. Nós não inventamos isso. Agora, resolvendo esse problema não significa que resolvemos tudo. Nós ainda temos um problema com o ângulo de elevação, porque o Sol que vemos não está na sua posição real. O que vemos é apenas o Sol aparente. Imagine que o Sol real está aqui e o Sol de mentira está aqui. A sombra que vamos ter vem do Sol aparente e não do Sol real. E isso não é o que queremos. Ok? Então o ângulo de elevação que se mede com um sextante ou qualquer outro aparelho não é o ângulo da posição real do Sol, é só o ângulo da visão do Sol aparente. E continuamos trabalhando para localizar o Sol real que nunca vemos. Quando localizarmos, estaremos aptos a colocar o ângulo de elevação exato e o ângulo da posição real do Sol. E aí sim, fazendo isso, poderemos desenhar o rascunho do modelo da Terra plana. Eu não podia continuar desenhando a Terra plana com o método do mapa de triangulação que fui ensinado há alguns meses, se você se lembra, porque percebi que a triangulação era falsa por causa da falsa posição do Sol. Então, triangular o Sol de 3 diferentes posições é como triangular 3 sóis ao mesmo tempo. E isso nunca vai nos dar um número preciso. E foi por isso que eu parei de pontuar o mapa e agora estou focado em como localizar a posição do Sol real. Quando o Sol está diretamente acima de nossa cabeça, a refração chega perto de zero, mas ainda você não consegue determinar onde o Sol realmente está. Quando o Sol viaja em direção ao oeste, a atmosfera cria uma imagem para todos os olhos. Então, qualquer pessoa que olhar para o Sol do mesmo ângulo que você, mas de uma cidade diferente, vai ver o Sol aparente em uma posição diferente. Mas ninguém pode ver o Sol na sua posição real. Então, se tentarmos triangular o Sol, nunca vamos obter a real distância. Isso é como tentar triangular um arco-íris. É assim que o nascer do Sol e o pôr do Sol começam a funcionar no modelo Terra plana quando a atmosfera é adicionada. Na descrição você encontra o link do vídeo original. Compare com esse e tire sua própria conclusão. Nós estamos planejando fazer uma experiência que prove nossa teoria. E Sandor, Szekely ou Daman irão fazer isso, pois já temos tudo o que precisamos, mas devido a coisas da vida, tivemos que adiar tudo. Mas faremos muitos vídeos sobre esse tema, porque é a chave que resolve tudo. Hi, Flat Earthers. This is Zach. And this is Steve. No vídeo anterior, lhe demos uma introdução de como a refração na atmosfera, ou atmosplana, era a solução para os diversos problemas visuais, que não funcionavam nos modelos de Terra plana. E hoje vamos te explicar um pouco mais, mostrando a trilha das estrelas de diferentes locais sobre a Terra plana. Algumas pessoas pensaram que o vídeo anterior não era suficiente para provar que a refração é a razão pela qual o Sol nasce e se põe. E outros pensaram que o Sol aparente deveria subir mais ao invés de descer. Então, para deixar claro, deixe-me dizer que o que fizemos foi adicionar a atmosfera no modelo Terra plana no cinema 4D. Foi o software Cinema 4D que fez o Sol aparente descer, não nós.
Então, se há algo errado com isso, então vá culpar o Cinema 4D. Se você discorda do software, por favor, envie um e-mail para eles e veja o que eles vão te responder. Agora, imagine que o Sol está acima de você e a última camada da atmosfera, ou atmosplana, está muito mais perto de você do que o Sol. A refração vai acontecer até a última camada da atmosplana que vai para o chão, certo? Então, olhando para o Sol a partir do solo, através dessa atmosplana, isso pode fazer o Sol aparente parecer mais baixo em vez de mais alto. E se você olhar para ele dessa forma, o Sol aparente vai aparecer mais alto, certo? Mas isso está incorreto. O que você vai ver do solo é apenas o Sol aparente. Então, se ele aparece aqui ou lá, é sempre mais baixo. E o Sol real é sempre mais alto. Agora, a questão é, o que faz o Sol se mover para baixo, uma vez que ele se move para longe de você? Existem algumas teorias sobre isso, mas todos eles podem estar errados. Mas vamos explicar uma teoria. Se a atmosplana está a apenas 5 milhas acima, e o Sol aparente está logo acima dele, então sim, a perspectiva pode fazer o Sol ir para baixo em menos de 7.000 milhas de distância do observador. E isso fará com que o modelo da Terra plana funcione. Mas você e eu acreditamos que a atmosplana ou atmosfera é muito mais espessa do que isso. Então a perspectiva vai ajudar um pouco, sim, mas não muito. Então, se o Sol real se moveu para o oeste, em torno de 4.000 milhas, como é que o Sol aparente será visto pelo observador? Nós podemos adivinhar, mas não saberemos até que façamos um experimento físico que represente tudo isso. Por exemplo, podemos fazer isso em uma grande piscina para ver como uma luz refratada será observada se afastando. E então poderemos ver refração e perspectiva em ação. Se alguém puder ajudar, por favor, nos contate. Vamos provar isso cientificamente, mas por enquanto, vamos chamar apenas de uma teoria. Porque apenas provamos isso em um programa 3D. Tenho certeza que está correto, mas mesmo assim vamos chamar apenas de teoria. Aqui é como o Sol real e o Sol aparente se movem no cinema 4D. Ele age exatamente como esperávamos. O Sol aparente parece se mover mais rápido do que o Sol real. Portanto, ele desaparece em menos de 7.000 milhas de distância do observador. Quando o Sol aparente é 0 grau, o Sol real é 35 graus. E como o Sol real nasce na sua velocidade normal, o Sol aparente segue uma velocidade mais elevada. E quanto mais sobem, mais ambos se aproximam. E quando chega em 90 graus, a refração é zero. Esse é um diagrama feito em AutoCAD com os ângulos de elevação reais do Sol que tiramos do site suncalc.org. E esse é o local e data que eu usei, você também pode tentar fazer isso sozinho. Então, quando traçamos os ângulos com precisão, notamos que ele se move mais rápido quanto mais ele se afasta do observador. Conforme você pode ver na distância entre 5 e 6 da tarde, é muito maior que a distância entre 4 e 5 da tarde. E a velocidade entre meio-dia e 1 da tarde é muito próxima da velocidade do Sol no Trópico de Câncer. No modelo globo, você pode dizer que é a velocidade do globo giratório no Trópico de Câncer. Mas é claro que o Sol aparente não viaja em linha reta, como o Sol real. Logo, a distância entre cada hora não deveria ser tão exagerada, como o que percebemos aqui. Mas isso não é nada além de um diagrama. E a propósito, se perspectiva é a razão pela qual o Sol se põe na Terra plana, então quanto mais ele se afasta de nós, mais lento ele deveria aparecer para nós. Certo? Imagine-se no meio de uma estrada. Os carros que passam por você estão se movendo na sua velocidade real. Mas conforme eles se afastam de você, parece que eles estão reduzindo a velocidade. Mas isso não acontece com o Sol, certo? Na verdade, o Sol parece se mover mais rápido quanto mais ele se afasta de você. Então, perspectiva definitivamente não é a única razão pela qual o Sol se move para baixo. Aqui é como seria o campo das estrelas se removêssemos a atmosplana, ou atmosfera. O local aqui é Ilhas Canárias, na Espanha, e a lente que eu usei tem um campo de 122 graus de visão. Como você pode ver, a estrela nunca se põe, pois ela está alta demais para que a perspectiva faça com que ela nasça ou se ponha. Sua altitude agora é em torno de 4.000 milhas.
Esse número é bastante preciso e se encaixa com o tempo de nascer e se pôr de programas como o Stellarium. Agora eu vou pôr o mesmo vídeo, mas com a atmosfera ou atmosplana adicionada. E como você pode ver, o vídeo mudou completamente a trilha das estrelas. E agora, a trilha das estrelas aparecem exatamente como elas são numa imagem original. Aqui é uma original tirada em 15 de março de 2015. E aí, aqueles que mandaram reproduzir, estão satisfeitos agora? Ou vão continuar teimando? Agora vamos rodar os dois vídeos lado a lado para que você possa ver o efeito da atmosplana. E nós podemos fazer isso de qualquer lugar, e vai ser sempre assim. E aqui é outro teste na França. Olhe com cuidado e compare com o original. Nos avise se estivermos fazendo alguma coisa errada, porque está igualzinho. E aqui é como o Sol nasce e se põe em Salinas, na Califórnia. Ainda precisamos fazer alguns ajustes na altura de tudo, mas a atmosplana já faz com que eles nasçam e se ponham de forma correta. A atmosplana era a chave para resolver o enigma. Essa é uma visão rápida das estrelas em AutoCAD, para que você possa compreender como desenhá-la em cinema 4D. Todas as estrelas que você vê nesse modelo estão 4.000 milhas acima, e o ângulo das estrelas é preciso e se encaixa com a ciência moderna. Nós não inventamos nada. E aquela planilha Excel do lado esquerdo da tela mostra todos os dados que nós usamos e você pode encontrar na descrição. E aqui usamos a visão do hemisfério sul na Terra plana, com a atmosplana adicionada. E isso deve bastar para os haters e trolls perceberem que não importa onde você está na Terra plana, o Sol e as estrelas vão nascer e vão se pôr. Se em algum ponto não se encaixar perfeitamente com a vida real, por favor tente entender que, ajustando o mapa e a altura de todos os objetos no céu, é possível corrigir o problema. Porque nós não sabemos, de fato, a altura de todos esses objetos e como o mapa real das estrelas realmente é. O ponto é que a atmosfera ou a atmosplana faz todo objeto do céu nascer e se pôr no software Cinema 4D. Se você pensa que a atmosfera deveria fazer as coisas subirem ao invés de descer, então, por favor, fale com os programadores do Cinema 4D. E aqui é algo que vamos falar no próximo vídeo. Quando a atmosplana foi adicionada, uma das primeiras coisas que notamos foi que as esferas pareciam oblongas quando observadas através da refração. A única maneira de superar isso foi tornar as esferas o mais plana possível. A Lua, por exemplo, não poderia ser totalmente plana, pois suas fases não iriam funcionar. Então a Lua é uma esfera quase plana, mas não 100%. E não se esqueçam de se inscrever no canal de Steve Torrance e Dr. Zack, onde você vai encontrar o estudo completo desses dois grandes colaboradores da Terra plana.